Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 16 de novembro de 2023. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, meio-dia mais 11 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região, pode ir direto através do 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abra a câmera como se fosse tirar uma foto e você vai apontar aqui, ó, para este QR Code, porque aí já vai aparecer uma mensagem na tela do seu celular. WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva. Choveu forte na sua casa ontem? Manda pra gente, porque já já a gente vai falar sobre a previsão do tempo e sobre as ocorrências aqui na cidade de Campinas. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Sob o comando da Comissão Permanente de Política Urbana, a Câmara debate 9 projetos sobre desafetação e desincorporação de áreas públicas. Vereador Rubens Gás pede informações à Prefeitura sobre descarte de lixo irregular em Campinas. No bairro Jardim Flamboyant, estudantes realizam caminhada em alusão ao Dia da Consciência Negra. E Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprova a proposta de emenda constitucional que autoriza a venda de plasma sanguíneo. E a gente abre a edição de hoje falando sobre o primeiro Festival Literário de Campinas, que começa hoje e vai até domingo lá na Estação Cultura. Então, sobre os shows, as peças de teatros, as oficinas, toda a programação e, claro, os horários, eu aciono a repórter Alexandra Dias, que está no local e tem as informações. Alexandra, seja bem-vinda e boa tarde. Nos assiste, é isso mesmo, Campinas agora tem um festival literário para chamar de seu, o Flica, e vai ter muita atração de hoje até domingo. E eu estou aqui com o diretor de cultura, o Gabriel Rapassi, que vai explicar um pouco mais como é que vai funcionar isso pra gente. Muito boa tarde, Gabriel, e muito obrigada pela tua presença aqui com a gente. Gabriel, como é que vai funcionar esses 4 dias? O que a gente pode encontrar aqui na feira? Olá, Alexandra, olá a todos que estão assistindo a TV Câmara. A gente está aqui num momento muito legal com o Flica, que é o Festival Literário de Campinas. A gente vai ter mais de 50 autores, mais de 30 editoras expondo aqui o seu material, colocando para a gente uma programação de autores que vão lançar seus livros, explicar sobre a sua produção cultural. E a gente tem também atividades culturais, a gente tem espaços de descanso, alimentação, estacionamento gratuito. Então a gente tem um programa cultural muito legal para esse final de semana. Começa hoje, que é quinta-feira, dia 16, na sexta também e no sábado e domingo. Gabriel, essas atividades são parte da comemoração dos 250 anos de Campinas? Exatamente. Como parte da comemoração dos 250 anos, a gente está entregando para a cidade esse festival literário, que tem o apoio da Secretaria de Educação, quem está produzindo é a Secretaria de Cultura e Turismo, e a gente teve também um apoio muito importante da Câmara Municipal, tanto com a provocação da ideia de se fazer um festival, quanto através de recursos financeiros efetivos por meio das emendas impositivas dos parlamentares. Campinas merecia esse festival literário, né, Gabriel? E o pessoal está ouvindo aqui de fundo esse som do grupo Os Geraldos com a peça Pararatimbum. E mais cedo a gente esteve conversando aqui com a diretora da peça, assistente de direção Cissa Carvalho, como você vai conferir agora. Cissa, qual é a importância desse espetáculo do Geraldos, que está aqui em Campinas há 15 anos, na primeira feira literária de Campinas? Olha, o espetáculo é originalmente uma obra do nosso maestro, Everton Gianari,
ele escreveu essa peça já tem mais de 10 anos. E então, essa produção literária, que há muitos anos foi construída, hoje ela tem uma forma nova nas mãos do nosso grupo, que existe, como você disse, na cidade de Campinas há 15 anos. Então, é um espetáculo infantil que convida as crianças a participarem do universo lúdico dos instrumentos musicais, a partir dessa perspectiva do que é brincar e reutilizar materiais que não são comumente utilizados como instrumentos musicais, mas que também podem fazer música. Então, nesse sentido, é um convite a uma aproximação do universo infantil com todo esse aparato que a gente traz para a cena da música. E eu acho que são universos, a literatura e a música percussiva, com essa ludicidade, essa criatividade, que se casam muito bem. Dá uma palhinha da história pra gente, sobre o que fala o Pararatimbum. Olha, Pararatimbum, um reino pela música, é o nome do espetáculo. É uma peça que trata da história de uma princesinha que é muito autoritária e que subitamente ascende ao trono desse reino, e ela é muito ranzinza e decide romper com a possibilidade dos súditos produzirem música. Então ela banha a música, extirpa a música do reino dela, ninguém mais pode falar, inclusive produzir qualquer tipo de som. E aí o pai dela, que era o antigo rei, fica muito doente e ela vai atrás da solução no reino de Pararatimbum, que é um reino musical, onde ela vai conhecer essas notas musicais alegres, divertidas, e vai se encontrar com essa possibilidade de produzir música e se transformar a partir disso. Cissa, para quem quiser ver, amanhã ainda pode vir aqui? Pode, amanhã às 11 horas da manhã a gente vai estar aqui de novo na feira, e é gratuito, só participar, é só chegar. Bom, primeiro que eu acho que o espaço aqui é privilegiado para eventos desse tipo e precisa ser mantido, né? E uma feira literária sempre é um bom momento assim para estimular, seja aqui os autores, né, as editoras, mas sobretudo, né, promover esse amor pela leitura na juventude, nas crianças das nossas escolas que podem passar aqui pela Estação Cultura e visitarem. Por isso eu tenho que essa ideia de promover a literatura atual, enfim, né, trazendo escritores, os nossos escritores e o conhecimento internacional a partir dos livros é fundamental para para adesão das crianças à leitura, né? Inclusive nessa luta que nós temos, né, para que ela largue os computadores, né, largue os seus celulares e venham para os livros, que é fundamental aí no seu desenvolvimento. Olha, trazer essa exposição da Marquesa, ela traz uma linha histórica para a gente, né? Porque a Marquesa foi uma das fundadoras dos sindicatos das domésticas, juntamente com Laudelina, né? E a Feira Afroliterária recebe o nome de Laudelina de Campos Melo. Então, quer dizer, a gente traz a Feira Literária na sua segunda edição e traz a exposição contando um pouquinho da vida da Marquesa, né? E com isso a gente também está revivendo os passos de Laudelina. E qual foi a importância dela, além de ter fundado o sindicato, enquanto uma liderança, né? Pois é, a Marquesa ela é uma liderança comunitária na região do Itajaí, no movimento negro também, né? Então, a Marquesa ela é uma mulher muito presente no movimento negro, então ela está sempre com a gente nas marchas, nas lutas das mulheres, né? Pelos seus direitos, Marquesa sempre se fez e se faz presente. Então, trazer a memória da Marquesa, porque geralmente quando a gente traz a memória de uma pessoa é porque essa pessoa faleceu. E reconhecer isso em vida também é excelente, fazer essa parte, esse memorial para a Marquesa. Pois é, você ouviu a Dandeuara explicando sobre essa... Você ouviu sobre a Dandeuara explicando sobre a exposição da Marquesa. E é isso, hoje ela está com Alzheimer e quem fez essa exposição foi o esposo dela, o João, resgatando essa história e compartilhando para que ela não morra. Essa é a importância também do Festival Literário, né? O livro tem essa função de guardar memórias e compartilhar, né, diretor Gabriel? Exatamente.
Aqui então a gente tem a programação cultural paralela com essa exposição, a gente tem várias apresentações musicais, teatrais e a gente tem no sábado uma apresentação da Orquestra Sinfônica Municipal com a Lued Luna, que é uma cantora que está estourando, a meninada toda conhece e vale a pena conhecer. Ela é da Bahia e com certeza vai ser uma apresentação que vai chamar muita atenção. Vai fazer história. E para a família que tem criança pequena, como é que é? Tem espaço aqui? Eu vi que a gente tem um lugar especial, inclusivo. Exatamente. Além dos livros infantis, dos livros infanto-juvenis, do universo gamer, daquelas brincadeiras que as crianças, os pré-adolescentes hoje gostam muito, das coleções de figurinhas, a gente tem também uma sala sensorial para quem tem criança pequena e precisa em algum momento dar uma relaxada, baixar um pouquinho a energia, para famílias que têm pessoas autistas, que também precisam de um pouco mais de silêncio, a gente tem uma sala toda preparada, acolhedora, com mais silêncio, com objetos que convidam as pessoas a estar, a acalmar um pouquinho. Então é um ambiente muito gostoso, muito acolhedor, a família inteira está convidada. As crianças com espectro autista ou com TDAH vão poder fazer uso dessa sala com mais propriedade, né? As famílias que têm esse tipo de situação em casa sabem a dificuldade que é às vezes de sair, né? E se você quer saber mais sobre a programação, qual é o site que as pessoas podem acessar, Gabriel? Olha, se colocar no buscador Flica Campinas, Flica de Festival Literário de Campinas, chega lá no endereço, a gente tem um site com a programação e também nos nossos parceiros da imprensa, a qual eu agradeço muito a gente poder aqui passar esse recado. Então, tá acessível, é gratuito, tem estacionamento, é coberto, faça chuva ou faça sol, faça calor ou o que for, a gente está num lugar seguro, acolhedor e muito bom para que a gente faça crescer o nosso conhecimento. Lembrando que amanhã, então, esse espetáculo que você está ouvindo e viu alguns pedacinhos, vai ser reprisado amanhã, né? A apresentação do Geraldo Pararatimbum às 11 horas. E tem também palestras, círculo de leituras, não podia faltar, né? Numa feira de livros, né? E essa edição, então, promete marcar para que as próximas venham, né? Exatamente. Então, quem puder, quem estiver na cidade, aproveite o passeio. Com certeza vai sair daqui muito feliz. Muito obrigada, Gabriel. Volta com você. Tá certo, muito obrigada, Alexandra Dias, por todas as informações. A gente escutou ao fundo, né? A apresentação já acontecendo, muito bacana. Quero agradecer também o Gabriel Rapaz, que é diretor de cultura, pelas informações, ao vereador Paulo Búfalo, pela disponibilidade do tempo com a nossa equipe também. Então, uma ação importante acontecendo aqui na nossa cidade até domingo. É importante a gente prestigiar, né, a cultura do nosso município. Meio-dia mais 24 minutos, a gente segue aqui com as notícias da metrópole, porque no bairro Jardim Flamboyant, estudantes realizaram uma caminhada em alusão ao Dia da Consciência Negra. Alunos da Escola Municipal Raul Pila participaram da segunda caminhada estudantil pela consciência negra, Marcha Dandara e Zumbi dos Palmares. Cerca de 360 alunos, professores e comunidade estão participando desta caminhada que tem como objetivo fortalecer a luta antirracista e resgatar a cultura afro-brasileira. Durante o ato, os estudantes compartilharam reflexões, críticas e cartazes que foram produzidos na escola. A escola adotou como tema gerador a educação antirracista. Nós temos a formação dos professores para essa temática. Eles desenvolvem trabalhos durante o ano com literatura, arte, aulas de conscientização. E ao final do ano a gente constrói as músicas, trabalha o grafismo, as pinturas de rosto, os cartazes, a importância desse tema ser debatido, ser falado entre as pessoas, para que a gente realmente consiga fazer esse combate ao racismo, né? Que a gente sabe que vai
a ajudar muito as crianças da nossa escola. A caminhada aconteceu nas ruas do Jardim Flamboyant e chamou a atenção da comunidade. É importante porque eles ficam sabendo da cultura da gente também, né? E da cultura que teve do zumbi e da dandara. Eles ficam sabendo. Dona Maria acompanhou o neto durante todo o trajeto. Ela ressalta a relevância da ação. Eu acho muito importante para eles terem valores, né? Conhecimento dos caras que lutaram para a liberdade. Então, eu acho legal, acho muito bom. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou a PEC que autoriza a venda de plasma sanguíneo. Atualmente, a Constituição brasileira não permite a atividade, já que a doação precisa ser voluntária. No Brasil, transformar plasma em medicamento é atualmente uma exclusividade da estatal Hemobras. No entanto, a PEC permite a atuação da iniciativa privada. Rico em proteínas, o plasma corresponde a cerca de metade do volume de uma bolsa de sangue doado. Após a coleta, o material é centrifugado e fracionado, resultando em diferentes componentes: hemácias, plaquetas e plasma. Cada componente do sangue tem um fim específico. É a partir desse líquido amarelado extraído do sangue humano que a indústria farmacêutica consegue separar fatores e insumos específicos para o tratamento de diversas doenças. A bolsa de plasma pode ser utilizada, por exemplo, por pacientes que sofreram queimaduras graves, e esse material pode ser passado diretamente ao paciente, como uma transfusão, ou transformado em medicamento pelos laboratórios. Transformar plasma em medicamento é atualmente no país uma exclusividade da Hemobras, que é a empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia, uma estatal criada em 2004, vinculada ao Ministério da Saúde e localizada em Pernambuco. É uma matéria-prima singular, né, porque é um produto biológico obtido do sangue. Né, ele, de fato, a gente ter um produto, né, que é transportado de uma forma totalmente congelada, né? A logística desse plasma não é fácil. Pra vocês terem uma ideia, ele vai em container refrigerado, né, até o exterior, é processado e volta para produzir. O que a gente faz é extrair essa proteína do plasma, né, purificar e concentrar ela e ofertar ela como um medicamento, e não como um hemocomponente, como é ofertado nos serviços de hemoterapia, por exemplo. Né? Nós somos uma indústria farmacêutica, temos toda uma instalação apropriada para a produção desses medicamentos derivados do plasma. No dia 4 de outubro, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou a PEC do plasma, que permite a venda de plasma humano e abre a possibilidade da participação do setor privado na comercialização. Segundo o texto da PEC, as empresas privadas poderiam coletar, separar e comercializar o plasma humano. Mas, de acordo com a Constituição brasileira, só o Estado pode produzir e comercializar os chamados hemoderivados, que são os produtos à base de sangue. Até hoje, o país não é autossuficiente na produção de medicamentos desse tipo, porque a Hemobras ainda não tem todas as instalações necessárias para usar o plasma separado do sangue para fazer os remédios. Hoje, todo o plasma doado em hemocentros precisa ser enviado para laboratórios no exterior. A Hemobras hoje tem uma equipe de auditores, né, que qualificam os serviços de hemoterapia, os hemocentros, né, e a partir dessa qualificação, esse plasma excedente desses serviços é então encaminhado aqui para a nossa indústria. Né, no nosso armazém, nós temos uma câmara fria a menos 35 graus, e aí, a partir dessa estocagem, a gente exporta esse plasma para uma empresa contratada temporariamente pela Hemobras para que esse plasma seja fracionado no exterior e retorne como medicamentos para os pacientes do SUS. Então, essa foi uma estratégia usada pelo Ministério da Saúde até que a nossa planta de produção esteja apta a iniciar a produção local, e aí a gente não mais usaria esse contrato, né, e esse plasma, então, seria usado nacionalmente para a produção dos medicamentos.
O que é permitido no Brasil é a coleta e a transfusão de plasma convalescente para uso experimental no tratamento de pacientes com Covid-19, ação que foi feita no Hemocentro da Unicamp durante o período mais crítico da pandemia. Estamos, sim, doadores daqueles pacientes que tinham recentemente tido Covid, né? Com o objetivo mesmo de separar o plasma e pegar aqueles anticorpos, né, contra a Covid. O carro-chefe hoje da indústria são as imunoglobulinas, né? São os anticorpos. Vocês sabem que em situações até de guerra e mesmo de pandemia, houve uma escassez, e ainda há uma escassez muito grande de imunoglobulina, porque elas são usadas em diversas situações clínicas, tá certo? Na própria crise da pandemia do Covid, houve uma escassez mundial de imunoglobulina em situações de guerra, como estamos passando agora. Portanto, é um produto estratégico para o país. O governo federal já se posicionou contra a comercialização e remuneração na coleta de sangue ou de plasma. Já a Associação Brasileira de Bancos de Sangue defende a participação do setor privado, ao argumentar que o país não tem a tecnologia necessária para se tornar autossuficiente na produção de hemoderivados. Para Frederico, a possibilidade de vender uma parte específica do sangue, prevista pela PEC do plasma, poderia gerar uma competição com as doações de sangue, afetando os estoques. A gente entende que a comercialização desse plasma pelos serviços privados acarretaria um prejuízo importante, tá certo? Para o fornecimento do plasma Hemobras e, consequentemente, a entrega de medicamentos ao Sistema Único de Saúde. E nós, então, entendemos que a gente deve seguir a Política Nacional de Sangue, que estabelece exatamente essa doação voluntária, né, altruísta e não remunerada. Então, só assim a gente conseguiria, de fato, ter um plasma com a qualidade que a Hemobras necessita, tá certo? E da mesma forma, em quantidade, né? Então, assim, a comercialização do plasma, no nosso entendimento, acarretaria, sim, prejuízos tanto para a indústria quanto para o uso transfusional. 12:33. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E a procura pelas flores para o Natal já movimenta a Ceasa em Campinas. Com a proximidade do Natal, muita gente já está pensando na decoração natalina. A procura pelas plantas dessa época cresce no mercado de flores, plantas ornamentais e acessórios da Ceasa Campinas. Segundo o chefe de setor do mercado de flores, entre novembro e dezembro, a Ceasa tem uma expectativa de crescimento nas vendas para a temporada de Natal. É um crescimento levando em consideração o movimento do ano todo. Tá? Então a gente acredita que nesse período 15% a gente tem de aumento. A gente acredita que é um movimento do início do fim de novembro até o Natal de umas 50 mil pessoas circulando no mercado. Aqui no mercado de flores da Ceasa Campinas, duas plantas têm sido carro-chefe nas vendas nesse período. A primeira, a tuia, o famoso pinheirinho, e a segunda, a poinsettia, com seu vermelho intenso. A gente acredita que essa procura dessas plantas específicas agrega nas vendas aqui. Fim de ano, festa, né, a família se reúne, então o pessoal acaba enfeitando mais a casa. No box da família do Malcolm, as poinsettias, também conhecidas como flor do Natal ou bico de papagaio, ganharam destaque. Tem diversos tamanhos e variedades. O lojista espera um aumento de 30% no lucro deste ano. A expectativa para esse ano é muito boa em relação ao ano passado. Já antes de dezembro tem bastante pessoa procurando, já fazendo bastante encomenda, então a expectativa é muito boa. Já nesse box, são as tuias holandesas que impulsionam as vendas nessa época. Tem opções para todos os gostos e bolsos da popular árvore de Natal natural, com preços variando de R$50 a R$500. Como o pessoal quer impactar bastante dentro de casa já no Natal, o pessoal leva a maior que a gente tem para agora. Por enquanto, as que está mais saindo é a do valor de R$200, que é a tuia mais alta. Todo ano esse casal vem para o mercado de flores garantir a decoração natalina. Nós compramos todo ano. Você embeleza a casa, dá um ar de Natal, melhora a vida, o ânimo
dos familiares, é muito legal. Não pode faltar. Eu sempre venho nessa época já para comprar. A gente gosta, enfeita, alegra a casa e eu gosto muito. Comprar plantas natalinas também é uma tradição para essa decoradora. É uma tradição, sim. Eu gosto de decorar a mesa, então eu vou fazer centro de mesa com eles, pequenininhos assim, dessa forma, para decorar no final do ano. Dá um charme a mais. Você traz como se fosse a árvore de Natal para sua mesa, então faz toda a diferença. Sem sombra de dúvidas. Vamos conhecer agora o trabalho do CPTI, que é o Centro Promocional Tia e Leide, uma organização da sociedade civil que atende cerca de 3.000 pessoas, entre crianças, jovens, adultos. E você pode colaborar com a instituição doando produtos de limpeza, então fique atento a esta reportagem. O CPTI, Centro Promocional Tia e Leide, é uma organização da sociedade civil referência no terceiro setor, que contribui com o desenvolvimento social e cultural de milhares de pessoas do distrito de Nova Aparecida, região norte de Campinas. São 31 anos de existência do CPTI em Campinas, aqui no distrito de Nova Aparecida. São 4 unidades em funcionamento, 500 crianças e adolescentes, 800 famílias, um total de mais de 3.000 pessoas que são beneficiadas. A estreita cooperação com a comunidade, em conjunto com as entidades públicas e privadas, possibilitou ao CPTI adaptar programas e projetos para enfrentar os desafios do território. A organização oferece atividades de contraturno escolar e cursos de qualificação profissional que geram impactos comunitários, artesanato, esporte, informática, balé e ensino de música. Pedro passou a infância na instituição e hoje é educador cultural de violino. Estou aqui no CPTI desde os 4 anos de idade, estou com 19 anos, então estou aqui há 15 anos. Resumir 15 anos não é fácil, qualquer um poderia dizer isso, mas a minha história já começa com a minha mãe e com a minha avó. Minha mãe, ela era faxineira aqui, depois ela foi educadora também aqui nesse lugar. Minha avó, ela vinha em época de Páscoa, fazia doce para entregar para as crianças junto com outras senhoras aqui do bairro. E não só eu, mas meus irmãos também. Eu tenho 2 irmãos mais velhos, uma irmã mais nova. Todos nós passamos por aqui, passamos por esse projeto também. Meus irmãos mais cedo do que eu começaram no projeto. Meu irmão começou a tocar violino com 5 anos de idade, o mais velho. Eu comecei aos 9 anos fazendo aula aqui no CPTI. Eram aulas em grupo, assim como as demais crianças. Passei 4 anos fazendo aula em grupo aqui no ensino coletivo e ganhei bolsa, então, por intermédio do CPTI, por intermédio do Projeto Alegro, ganhei bolsa numa escola particular aqui em Barão Geraldo, chamada Centro Suzuki de Campinas. E lá eu passei mais 6 anos da minha vida estudando violino e fazendo apresentações com o Projeto Alegro, indo nas empresas, fazendo ensaios aqui. Teve ensaios de quarteto, teve durante um tempo ensaios de orquestra, junto com os demais alunos daqui. E nesses 6 anos tive a oportunidade de fazer aula com grandes professores também aqui fora. Toquei já no Instituto de Artes da Unicamp, toquei em uma faculdade em Indaiatuba. Fui para Brasília, participei de um retiro em Brasília. Tudo com a experiência que nós tivemos aqui e carregamos até hoje. Atualmente são 4 unidades em funcionamento e para cumprir a missão, a entidade recebe apoio financeiro e técnico de várias esferas. A gente vive de doações e parcerias aqui no CPTI, né? Então a gente recebe recursos do poder público, de fundações, de empresas, pessoas jurídicas, pessoas físicas. A gente faz diversas ações ao longo do ano também, que são formas da gente captar recursos aqui para a organização e fazer a manutenção. Você também pode colaborar com o CPTI doando produtos de limpeza. A doação é extremamente fundamental para a nossa organização, né? A gente atende um número muito grande de crianças, de famílias, né? Então, hoje a gente está precisando muito de produtos de higiene e limpeza, os mais básicos mesmo, sabe? Desde detergente, água sanitária, né? Produtos multiusos, esse do dia a dia mesmo, porque como a gente tem 4 unidades em funcionamento, uma estrutura muito grande, a gente precisa para fazer toda essa estrutura, né? E como faz para doar?
Então, tem várias formas de doar. Então, vocês podem fazer contato direto com a gente, né, por telefone. Nosso telefone é 19 3781 8090. A gente tem um site também, para quem quiser nos conhecer mais, que é o cpti.org.br. Tem o nosso Instagram, porque daí dá para conhecer nossas atividades, o nosso dia a dia, as nossas ações, CPTI Campinas. Então, eu oriento vocês a acessarem a gente dessa forma, né, pelas nossas redes sociais, pelo nosso telefone. Tem também o e-mail, cpti@cpti.org.br. Então é fácil chegar até a gente. Fica aí o convite especial para todos vocês que estão nos assistindo para vir nos visitar e conhecer um pouco mais esse trabalho bem importante aqui no município. Fabiola explica que os prédios da organização devem passar por reformas e manutenção. No início do ano, vocês devem lembrar que a gente teve um período de muitas chuvas, né? Isso fez algumas complicações aí nas nossas unidades. E no dia a dia, precisa mesmo de manutenção básica, desde pintura, né? Reformas, né? Então também pode se ajudar. Eu vou pedir para quem tiver interesse de ajudar com tinta, produtos de pintura, entre outros de manutenção, faz contato com a gente, que são produtos específicos, e a gente passa e diz para vocês como vocês podem nos ajudar. E o CPTI já recebeu várias premiações. A mais recente foi o Prêmio Equilibrista do IBF Campinas, o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, na categoria Responsabilidade Social. Você vê as imagens aí. O evento foi realizado dia 10 de novembro na Hípica Campinas. Meio-dia mais 42 minutos, hora das notícias do Legislativo, porque a 44ª audiência pública debateu sobre 9 projetos de desafetação e desincorporação de áreas públicas. Confira como foi. Foi realizada na última terça-feira, no plenário da Câmara Municipal, a 44ª audiência pública sob o comando da Comissão Permanente de Política Urbana, presidida pelo vereador Arnaldo Salvetti. A reunião contou com a presença do secretário adjunto da Secretaria Municipal de Justiça, Cláudio Pires. No encontro, foram debatidos e apresentados 9 projetos de desafetação e desincorporação de áreas públicas. A presente proposição visa alterar o artigo 2º da Lei 11.223 de 2002, corrigindo a descrição da área objeto de doação ao governo do Estado de São Paulo para a instalação do Centro de Integração e Cidadania, ajustando-a ao que consta na matrícula número 253558 do 3º Cartório de Registro de Imóveis de Campinas. Essas são as razões que ensejam o encaminhamento deste importante projeto de lei complementar, a qual contamos que seja aprovado por essa egrégia Câmara Municipal. E ao final da audiência pública, o presidente da comissão falou sobre a importância desses 9 projetos que permitem que a cidade dê um novo encaminhamento às áreas públicas que normalmente não estão sendo utilizadas pelo município. Eu acho que isso é um movimento importante do prefeito, do executivo, uma vez que as áreas vão ser muito bem aproveitadas. Se você viu que a questão educacional, a questão do Parque das Águas, né, ser melhor aproveitado, porque muitas vezes fica abandonado, e muitas vezes não é porque o poder público quer, porque muitas vezes falta recursos, falta condições de realmente implantação, né, na questão de novos projetos. E uma vez você passando para a Sanasa, o Estado assumindo, eu acho que ajuda muito ao município a dar um direcionamento a essas áreas. O vereador também comentou os próximos passos para emitir os pareceres. Vamos emitir, eu tenho certeza que vão ser aprovados. Em breve, a gente é bem provável que a gente vai fazer um esforço para fazer ainda esse ano, né, uma vez que é muito importante para a cidade de Campinas, para poder a cidade ter o desenvolvimento que merece. O vereador Rubens Gás protocolou um requerimento pedindo informações ao Poder Executivo sobre o descarte de lixo irregular na cidade.
O descarte de lixo irregular é sempre um problema para a população, causa mau cheiro e atrai bichos. Com isso, uma série de doenças e prejuízos ao meio ambiente surgem. O vereador Rubens Gás, preocupado com a situação, fez um requerimento ao executivo e pede providências em Campinas. Evidentemente que o descarte ele acontece em Campinas inteiro e a gente aqui está falando de uma forma mais exclusiva da região dos Amarais, uma região que eu vivo e convivo há muito tempo. No requerimento, o parlamentar pergunta quais as providências estão sendo tomadas pela Prefeitura para resolver o problema. Também se há a possibilidade de colocar câmeras de segurança nos locais onde há o descarte irregular com frequência. A gente tem uma experiência enorme com relação ao descarte irregular. Eu sou testemunha, eu acompanho todos os dias. Nós sabemos que existe um trabalho enorme feito pelos serviços públicos, mas que não contempla todos os descartes que nós temos na região. O que é que nós queremos nesse requerimento? Que haja câmera. Haja visto também que é necessário que em todos os locais nós tenhamos ecoponto, para que não haja justificativa de não ter onde descartar. O parlamentar reforça que também há desperdício do dinheiro público. A questão de educação ambiental, nós precisamos trabalhar em cima disso. Outra coisa, onera muito mais o município esse descarte aleatório. Outra coisa também que é interessante, o descarte muitas vezes ele fica batizado. Quando descarta em certos lugares, ali, por mais que você faça a limpeza, normalmente o pessoal limpando, eles estão descartando em cima. Então o local fica batizado e aqueles moradores ao redor sofrem muito com isso. Por iniciativa da vereadora Guida Calisto, a presidente do Sindicato dos Trabalhadores, a Maria José da Silva, foi homenageada em reunião solene. Confira como foi. Na 66ª reunião solene de 2023, a vereadora Guida Calisto homenageou Maria José da Silva Oliveira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Informais de Campinas e região, pela sua política pública com inclusão social, com a medalha Dorcelina de Oliveira Folador. Dorcelina era essa mulher que sempre olhava para a população, que sempre era uma liderança nesse sentido, de reconhecer a luta, principalmente a luta das mulheres. E por isso que eu escolhi essa homenagem para a nossa querida Maria José. A Guida falou de ônibus lotado. Eu cheguei a desmaiar dentro do ônibus, tá? E tô aqui. Hoje eu sou presidente do sindicato. Mas trabalhei com o companheiro Jorcelê ali, 9 anos no condomínio. Não vim do alto. Lutei muito, fui diretora executiva para chegar aonde eu cheguei na presidência, né? A gente corre muito para defender o trabalhador e a trabalhadora, principalmente nós mulheres, né, Cleo? Que está ali presente, estamos aí no Conselho da Mulher, lutando pelo direito das mulheres, para que as mulheres tenham voz, como ela aqui, ó. Essa medalha aqui é muito, muito, gente, para mim, tá? Estou muito feliz, Guida. Obrigada mesmo. Eu agradeço a todos, a presença de todos aqui que se encontra. Não tenho muito mais o que falar, sabe, gente? É só mesmo a gratidão, né, de estar aqui. Agradeço a todos que estão ali também trabalhando, né, todos esses trabalhadores. E muito obrigada. Com uma história de luta, Maria José, que já foi empregada doméstica, se recorda dos momentos difíceis que passou durante toda a sua vida. A minha vida nunca foi fácil, né? E assim, luto e vou continuar sempre lutando pelos trabalhadores. E é muito... O que eu posso falar para vocês mais, né? Além de falar que eu estou muito feliz de estar recebendo essa medalha, de ter minha família, meus advogados ali, né? Pessoal do sindicato ali, do Sinconed, Carlos, Guida. Eu quero agradecer a casa, né? A todos os vereadores, a Câmara todinha. E falar para vocês, gente, para quem está nos assistindo, nunca desista de ajudar o seu próximo.
E a gente segue aqui com as homenagens no Jornal Câmara Notícia, porque 6 pastores receberam o diploma de mérito digno de honra, pastor João Batista Martins de Sá. A reunião solene foi presidida pelo vereador Carmo Luiz. A honraria é entregue para os pastores que desempenham trabalhos sociais em comunidades do município. E ainda contou com apresentações musicais de 2 grupos gospel. Na 67ª reunião solene, o vereador Carmo Luiz entregou a 6 pastores o diploma de mérito digno de honra pastor João Batista Martins de Sá. A homenagem foi realizada na noite da última sexta-feira, no plenário da Câmara Municipal. A honraria é concedida pelo trabalho social e de evangelização desempenhado pelos pastores em prol da população de Campinas. A autoria de 3 dos 6 homenageados é do próprio Carmo Luiz. O diploma que vocês recebem hoje é um mérito maravilhoso que chama-se digno de honra. É um mérito extraordinário, é uma das mais importantes honrarias que a Câmara pode outorgar. Aliás, ela é muito exigida, né? Todas elas passam por uma criteriosa avaliação. Nós temos uma comissão de honraria dentro da casa, ela passa por... E para nossa felicidade, todos vocês foram votados e aprovados por unanimidade dos parlamentares de Campinas, o que quer dizer que dos 33 vereadores disseram sim a esta homenagem. Desde 2009, Denilson Varela tem servido como pastor sênior na Comunidade da Graça, sempre cuidando do ser humano de forma integral. O pastor José Lima realiza acolhimento e apoio espiritual para famílias carentes, casais, crianças, adolescentes e jovens, além de direcionar pessoas com dependência química para casas de recuperação. Outro homenageado, o pastor Pedro Abreu de Almeida, liderou na comunidade Moscou uma equipe de jovens que fazia trabalhos religiosos para a população. Em 2012, ele iniciou, ao lado de outros pastores, o trabalho da comunidade cristã Família da Fé. Os outros pastores homenageados receberam o diploma por iniciativa do ex-vereador Cláudio da Farmácia. A honraria também foi entregue por Carmo Luiz. Os pastores Daniel Cesarino e José Alcide Souza também desenvolvem trabalhos sociais e de apoio a famílias de áreas carentes do município. Já Henrique Andrade Magno ajuda a comunidade com a distribuição de alimentos e agasalhos. Durante a solenidade, ainda teve a apresentação do Ministério de Louvor Refúgio, com a canção A Ele a Glória, e do Ministério Infantil Herança do Senhor, com a música Profetizando as Nações. O deputado federal Gilberto Nascimento também fez um vídeo parabenizando os homenageados. Para o vereador, a entrega do diploma reflete o sentimento de respeito da Câmara Municipal por aqueles que participam ativamente da construção de uma sociedade mais fraterna e humana. Então é maravilhoso estarmos aqui e eu, como representante da comunidade, da cidade de Campinas, como vereador, poder abraçar vocês e dizer: continuem, continuem, não parem, que sirva como um facho de luz na vida de cada um de vocês, para que vocês possam continuar. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo, e que vocês possam continuar sendo e cumprindo a missão de cada um de vocês. 12:00 mais 54 minutos. A saúde dos olhos dos pets nem sempre é monitorada, o que pode acarretar graves doenças e até mesmo a perda definitiva da visão. Por isso, a nossa equipe traz um alerta para os tutores sobre prevenção e cuidados oculares dos animais. Tema que você acompanha a partir de agora no nosso quadro É o Bicho. É muito
comum a gente cuidar dos nossos olhos, desde uma limpeza até os exames periódicos. Mas você sabia que o seu bichinho de estimação também precisa dessa atenção? É sobre isso que vamos falar no É o Bicho de hoje. Desde os cuidados básicos até uma limpeza que você mesmo pode estar fazendo em casa. As doenças oculares em animais de estimação são bastante comuns, mas nem sempre são diagnosticadas corretamente. O olho, ele precisa da lubrificação natural, ele precisa desse cuidado especial, porque realmente tem raças que são mais predispostas, né? Tem mais probabilidade de ter problemas oculares. Então é muito importante, em qualquer raça, você cuidar do olhinho do seu pet. Mas nas raças braquicefálicas, de narizinho curto, de pelo muito branco, de olhinho mais para fora, é importante ter um cuidado especial. Os bichinhos também acumulam secreção nos olhos, as famosas remelas. Por isso, é muito importante saber como cuidar dos olhos e a região que fica em volta, principalmente quando esses fluidos são produzidos em excesso ou apresentam uma aparência diferente. O pelo, ele pode afetar o olho e aí causar um excesso de lágrima, ou ele tem também um ducto que passa, que é o ducto nasolacrimal, e esse ducto, a lágrima, ela precisa escoar. Quando esse ducto entope, aí realmente começa essa secreção excessiva. A secreção é fisiológica, é normal, principalmente quando dorme. Então, quando acorda, é comum ter uma remela um pouco mais espessa. Agora, quando isso começa a se tornar mais evidente ao longo do dia, ter outros tipos de coloração, esverdeada, amarronzada, amarelada, verde fluorescente, isso é um problema. Pode indicar uma infecção, pode indicar um processo inflamatório, uma obstrução nesse ducto nasolacrimal, ou mesmo um pelo que cresceu ali para dentro de uma forma desordenada. E como que esse ducto ele entope? Por excesso mesmo da lágrima, né? Porque a lágrima ela vai ficando mais e pode obstruir. É um ducto bem fininho, bem delicado, então ele pode obstruir com facilidade, principalmente nessas raças braquicefálicas que não conseguem escoar muito bem essa lágrima e as secreções. Os laços com enfeites podem ajudar a retirar aqueles cabelos que ficam caindo nos olhos, trazendo incômodo e muitas vezes coçando, evitando que eles se sujem ou peguem alguma infecção. Os animais, eles não coçam com o dedo, né? Então eles percebem que é sempre algo mecânico, que gera, por exemplo, as úlceras de córnea. Então, às vezes cai um pelinho ali dentro, ou fica um pelinho cutucando esse olho, eles vão lá e não coçam com o dedo, eles vão com a unha. No que vai com a unha, acaba gerando um atrito, acaba gerando uma lesão, que é a úlcera de córnea, e uma perfuração. E aí realmente pode ficar cego. São várias alterações que um cão e um gato podem sofrer nos olhos. Por isso, é muito importante que o tutor esteja sempre atento ao olhar do bichinho, para prevenir e tratar outras doenças oculares. Úlcera de córnea, em primeiro lugar, que é realmente porque eles não sabem, né, que não pode colocar a unha ali e acaba gerando esse processo. As inflamações, as infecções no geral, o olho seco, então a gente tem uma doença que causa um olho mais ressecado, mais seco, então tem que ter uma lubrificação, que é a ceroconjuntivite seca, tem que ter essa lubrificação, e se não tem a lubrificação natural, a gente tem que proporcionar isso a esse olho. É muito importante prestar atenção no seu amiguinho e cuidar dos olhos dele. Desde um cuidado simples em casa, passando uma gaze limpa e soro fisiológico, até levar em consultas no veterinário. É importante sempre limpar esse olhinho com gaze, porque o algodão ele acaba soltando aqueles fiapinhos que pode acabar irritando esse olho e piorar a situação. Então, é gaze, uma aguinha morna, né? Não quente, mas morninha, vai ali limpando. E é importante secar também esse olho depois. Depois que você molha, que você limpa, não é para deixar muito úmido, mas quando você faz essa limpeza com aguinha ou com o fisiológico, acaba ficando mais úmido. Então, passar uma nova gaze seca para deixar bem sequinho.
E aí pode lubrificar também com esses colírios lubrificantes, que são só lubrificantes indicados pelo veterinário. Se você perceber que o olho ele tá com um aspecto diferente, que não é só lágrima ali, que ele tá com uma coloração diferente, é importante levar ao médico veterinário. O médico veterinário ele vai avaliar a situação desse olho, muitas vezes corar. A gente tem um produto que é um colírio, que ele cora esse olho para ver se não tem nenhuma úlcera de córnea. A gente vai fazer os exames sistêmicos, então a gente faz o exame de sangue, que é primordial, pelo menos aí a gente começa com hemograma, para ver como que tá essa questão, para ver se as plaquetas estão boas, se tem indicativa aí de uma doença do carrapato, e aí vai triando para chegar ao diagnóstico do que está acontecendo com esse olho. Até usar uma lupa para ver se não tem nenhum pelinho entrando no olho. Esse teste da fluoceína serve também para a gente ver esse ducto se não está obstruído, porque quando a gente pinga no olho, esse produto ele tem que sair pelo nariz. Isso significa que não está obstruído o canal. E olha só, dados do Ministério da Saúde apontam que a cada 2 minutos morre uma pessoa devido a uma enfermidade cardiovascular. E o que chama a atenção é que a incidência entre o público mais jovem cresceu nos últimos 15 anos. Um exemplo foi o filho de 18 anos do astro da NBA LeBron James, que sofreu uma parada cardíaca enquanto treinava com o time de basquete da universidade e que já voltou a treinar. Estilo de vida, sedentarismo, tabagismo, estresse são alguns dos principais fatores causadores da doença. E que você acompanha no Saúde Agora. Olá, está começando mais um Saúde Agora e hoje nós vamos falar sobre o aumento de infartos entre os jovens. Segundo o levantamento do Instituto Nacional de Cardiologia, entre 2008 e 2022, o número de internações por infarto aumentou no Brasil. A média mensal de internações subiu quase 160% no período. Entre jovens de até 30 anos, o crescimento foi de 10% acima da média. Esse aumento tem chamado muita atenção da comunidade médica. E eu vou conversar sobre esse assunto com o Fernando Nobre, que é cardiologista e especialista em hipertensão arterial. Doutor Fernando, muito obrigada pela sua participação aqui nesse nosso quadro da TV Câmara Campinas. Para começar, né, a nossa conversa, tem uma questão aí que a gente quer muito saber, né, o motivo. Tem alguma explicação para esses infartos terem crescido tanto assim entre os jovens? Ana Paula, muito obrigado pelo convite e eu cumprimento ao mesmo tempo aos telespectadores da TV Câmara. Infarto é dependente de chamados fatores de risco, que são condições que, quando estão presentes, elas favorecem o aparecimento das doenças, nesse caso em particular, do infarto agudo do miocárdio. Fator de risco é tudo aquilo, portanto, que quando ocorre, precipita a doença, em resumo. E os fatores de risco estão aumentando, como tabagismo, excesso de colesterol, hipertensão, diabetes, obesidade, sedentarismo e, em particular, numa população mais jovem que pode concorrer para o aumento de infarto agudo do miocárdio, o consumo de drogas ilícitas. Há 2 ou 3 décadas atrás, um dos critérios para excluir infarto de maneira clínica era a idade. Esse indivíduo é muito jovem para ter um infarto. Era uma conversa comum nos prontos atendimentos.
Hoje, isto está mudando porque houve mudança de hábitos, maior ocorrência de fatores de risco nos mais jovens e, em particular, consumo de drogas ilícitas. Doutor, esse aumento, ele também poderia estar aí relacionado com a pandemia, ser um reflexo da infecção pelo coronavírus ou não? O momento da pandemia, ele cursou com mudanças substanciais nos hábitos de vida. As pessoas deixaram de fazer exercício, aquelas que faziam regularmente, e houve um consumo maior, isso é documentado, de álcool, de cigarro, e que são fatores de risco, e, além disso, a condição do alto nível de estresse, que é também determinante de infarto, que foi muito intenso nesta época. Doutor Fernando, o que leva, ao infarto? Qual que é a causa dele? O infarto é decorrente, na sua grande maioria, na quase totalidade, nós podíamos dizer, a uma placa de aterosclerose, quer dizer, uma placa de colesterol que está depositada na parede interna das artérias coronárias, aquelas artérias que irrigam o músculo do coração, e esta placa, em um determinado momento, motivado por, sobretudo, estes fatores de risco, se não estiverem bem controlados, ela rompe uma capa, uma parede que a protege e expõe este acúmulo de colesterol à circulação. Neste momento, ocorre acúmulo de plaquetas, elementos que estão no sangue que formam um trombo. O trombo formado sobre esta placa faz uma obstrução completa da artéria. Esta artéria que irriga determinada área do coração, quando ela interrompe esse fluxo de sangue, de alimento daquela área, promove a não oxigenação, a não alimentação, que resulta, se não for adequadamente e prontamente tratada, na morte daquela região, e isso traz todas as consequências futuras. Agora vamos falar um pouquinho sobre os sintomas. Para o pessoal que está em casa nos acompanhando nesse momento, quais seriam, então, os principais sintomas do infarto entre os jovens? Sinais que eles precisam ficar aí atentos. De uma maneira geral, não só nos jovens, mas a oclusão dessa artéria por este mecanismo ou, em algumas outras condições, por outros mecanismos, mas que resultam no mesmo desfecho final, caracteriza-se por uma dor intensa, em geral opressiva ou em queimação no peito, tomando uma região ampla do peito. Não é um único ponto que dói, mas dói toda esta região chamada precórdio. Ela pode se irradiar para o membro superior esquerdo, para a mandíbula ou para o dorso. E, às vezes, ela pode ter uma manifestação de mesma intensidade grande, de duração não muito longa, mas muito intensa na região aqui do estômago, chamado a região epigástrica. Doutor, o infarto, ele atinge mais homens ou mulheres? E qual seria aí a faixa etária dos jovens, uma faixa etária assim, mais preocupante? As mulheres têm, até a menopausa, uma proteção dada pelo estrógeno naturalmente produzido. Então, até essa faixa, esta proteção as diferencia dos homens. Após a menopausa, quando ela perde essa produção natural dos estrógenos, isso se equilibra de maneira geral. Infarto é, via de regra, numa distribuição populacional, uma doença que nos homens inicia-se em maior incidência na quarta década em diante de vida. Não exclui que indivíduos com menos idade de que 40 anos, quarta década, tenham, e
é mais comum à medida que o tempo passa e, portanto, a idade seja mais avançada. Os sinais, eles podem aparecer até 4 semanas antes, é isso mesmo, em alguns casos? Não. O indivíduo pode ter pródromos. Esses sinais com essa característica que eu disse, eles ocorrem no momento em que o indivíduo está tendo uma interrupção do fluxo de sangue pela coronária para o músculo cardíaco. O que tem às vezes, quadros chamados anginosos. São dores com menor intensidade, em geral desencadeada por esforço, quando se exige uma oxigenação maior e o indivíduo não tem esse aporte para fornecer ao músculo cardíaco, e esses sinais precisam ser sempre valorizados. Ressalte-se também que no momento em que estes sinais, que são muito típicos de infarto, que eu acabo de dizer, não devem ser desprezados em nenhuma circunstância. Esses sinais de dor intensa, de curta duração, queimação irradiada para o peito, tomando todo o peito, irradiada para o membro superior, ou para o dorso, ou para a mandíbula, precisam de atendimento imediato. Hoje, dispõe-se de métodos, de mecanismos capazes de abrir esta artéria que está sendo ocluída e salvar o músculo do coração de uma morte que traz consequências indesejáveis e muito graves. Eu acho que isso é um ponto muito importante, doutor, que você alertar, então, as pessoas que estão em casa, se sentirem esses sintomas, atendimento médico imediato, correr para o hospital, é isso? Exatamente, procurar um atendimento médico, porque configurado o diagnóstico do infarto, o tratamento hoje disponível, que é abrir esta artéria, é fundamental e salva vidas. A gente, na cardiologia, tem um lema que diz: tempo de atendimento é tempo de vida e é preservação do músculo do coração. Agora, doutor, você falou do estilo de vida, né, da mudanças de hábito. Mas agora os fatores de riscos que não são controláveis, quais seriam eles? A genética é um, por exemplo? Nós temos, de todos os fatores que eu citei, todos são possíveis e passíveis de controle. Pode-se parar de fumar, pode-se conter o uso de bebida alcoólica, controlar a pressão, colesterol, fazer exercício, emagrecer se houver excesso de peso. 3 fatores não são controláveis. Um é a idade. Quanto mais idade o indivíduo tem, maior é a probabilidade que ele passa a ter de infarto. O segundo, você apontou, é genética. E genética precisa ter cuidado, porque tem pessoas que dizem: o meu pai morreu de infarto, eu tenho mais chance de ter infarto. Veja, é preciso que o infarto no homem e na mulher, no seu ascendente direto, pai e mãe, tenham características peculiares. O homem que teve um infarto com menos de 55 anos e a mulher, no caso a mãe, com menos de 65. Meu pai morreu de infarto aos 80 anos. Não, isso não é aspecto genético a ser considerado. Então, a idade, o aspecto genético e o gênero. Nós já dissemos anteriormente que a mulher tem a proteção estrogênica até a menopausa, que em geral ocorre por volta dos 52, 53 anos, uma maior proteção que o homem. Esses 3 fatores a gente não modifica, os demais são todos modificáveis e devem ser modificados a bem de uma saúde cardiovascular mais apropriada, mais adequada. Falando nessas mudanças, né, que as pessoas devem aí fazer, o consumo de alimentos ultraprocessados, eles têm relação com esse aumento no número de infartos entre os jovens também, doutor? A alimentação é um fator de risco se ela não for feita adequadamente. Não só os alimentos processados, os ultraprocessados, como o consumo abusivo de sal, o consumo de álcool, que enquadra-se dentro dos processos de ingestão de substâncias, o álcool uma delas. Isto tudo tem importância porque eles
concorrem para piorar as condições cardiocirculatórias. Então, isto também é um aspecto que deve. Quando você fala sobre proteção cardiovascular, você fala em bom estado e boa qualidade de vida. Doutor, tem casos de infarto que são silenciosos, que não dão nenhum sinal, e como que a pessoa deve aí, nesse caso, se proteger, né? Eles não são comuns, eles são até raros, mas em algumas condições, por exemplo, em diabéticos já com longa evolução da doença, que perderam a sensibilidade dolorosa por alterações próprias da doença, isto pode ocorrer. Não é o usual é essa manifestação, como eu disse. Doutor, então, para encerrar a nossa conversa aqui, quais seriam, então, as dicas de prevenção do infarto, né, especialmente aí entre os jovens, que é um número que a gente vê, né, nos dados, pesquisas, que vem aumentando a cada ano? Para a população em geral, é controlar fatores de risco. Todos os fatores de risco passíveis de controle e possíveis de serem controlados precisam ser atendidos nas suas considerações e nos seus controles. Manter uma pressão adequada, colesterol, sobretudo o LDL, o colesterol ruim que causa aterosclerose, exercício físico, manter pressão controlada, manter peso adequado, fazer atividade, manter controle de peso, evitar sob todas as formas, não há consumo seguro, por menor que ele possa parecer, do tabagismo, e evitar, até quando isto for possível, estresse e manter uma qualidade de vida adequada e boa. Então, no geral mesmo, é a mudança de hábito que vai aí prevenir esses casos. Exatamente. Tá, joia. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro, sua disposição em estar aqui hoje. Muito agradecido, sou eu quem agradece e espero que as minhas orientações sejam úteis aos seus telespectadores. Muito obrigado. Foram muito explicativas, esclareceram muito. Muito obrigada, doutor Fernando. Obrigada também pela sua companhia e até o próximo Saúde Agora. Hora da previsão do tempo e a gente começa já fazendo um alerta. Olha só, a Prefeitura de Campinas divulgou que a partir de amanhã, sexta-feira, até o domingo, dia 19, tem possibilidade de tempestade com granizo e rajadas de vento aqui na cidade de até 100 km por hora. Portanto, em caso de ocorrências, você pode ligar para a Defesa Civil no telefone 199 e também para o Corpo de Bombeiros no telefone 193. Portanto, tempestade com granizo e rajadas de vento é a possibilidade de amanhã até domingo aqui na cidade de Campinas. E o temporal que atingiu ontem a cidade de Campinas obrigou a remoção de 37 famílias nos bairros Novo Canaã e Jardim Rosália. As famílias estão sendo atendidas pela Assistência Social e Secretaria de Habitação. Houve destelhamento, queda de árvores e alagamentos. No total, nesses dois núcleos residenciais, 15 moradias foram atingidas. A Defesa Civil de Campinas registrou no total 28 quedas de árvores, 11 destelhamentos, 3 quedas de galhos e 2 erosões por conta das fortes chuvas e também das rajadas de vento que chegaram a 74 km por hora. Em caso de fortes chuvas e ventos, eu reforço aqui, você pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. Bom, forte chuva atingiu a cidade de Campinas ontem, derrubou as árvores,
trouxe alguns transtornos então aqui para a cidade de Campinas. Para amanhã, sexta-feira, segue essa tendência do sol aparecendo durante todo o dia, a nebulosidade continua alta e aí, se chover, é no início da noite, aquela chuva forte, mais rápida, típica de verão. A gente está na primavera, mas é a chuva típica de verão. A temperatura, ela segue muito alta, olha só, ela já está aqui na minha tela. Para amanhã, sexta-feira, então, 17 de novembro, mínima de 25 graus. Ao longo do dia, essa temperatura ainda sobe, podendo chegar aos 38 aqui na cidade de Campinas. E eu tenho um convite a fazer a você, hein? Porque hoje, às 7h30 da noite, tem reunião solene. O vereador Marcelo Silva vai entregar o diploma de mérito digno de honra pastor João Batista Martins de Sá ao Luiz Antônio de Paula. Tem transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã. Até lá. Tchau, tchau.